Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sabendo que vocês demonstraram interesse em participar da Olimpíada Piauiense de Química, eu trouxe aqui algumas questõezinhas de provas anteriores para que possamos resolvê-las juntos. Então, essa é uma questão da prova de 2017, realizada pela UESP, na qual ela trazia: há 104 anos, em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr propôs um importante modelo atômico, a qual incorporou o conceito de quantização de energia, possibilitando a explicação e interpretação de algumas propriedades do espectro atômico de hidrogênio. Embora o modelo atômico atual seja diferente em muitos aspectos daquele proposto por Bohr, a incorporação de conceito de quantização foi fundamental para o seu desenvolvimento. Dentre os fenômenos descritos, assinale aquele que tem explicação relacionada com o modelo proposto por Bohr. Então, uma coisa que eu indico vocês fazerem é realmente destacar aquilo que a questão pede, aquilo que a questão traz como sendo o assunto principal. Neste caso aqui, ele pede realmente para vocês falarem a respeito da quantização de energia do modelo de Bohr. Então, antes de realmente lermos as alternativas, vamos relembrar um pouquinho dos modelos atômicos. Então, eu trago aqui os principais modelos atômicos para a gente relembrar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o primeiro modelo atômico que a gente viu foi o modelo atômico de Dalton, proposto por volta de 1803, na qual, ainda inspirado nas ideias de filósofos como Aristóteles, ele traz sendo o átomo ainda a partir daquela ideia que seria indivisível, que seria a menor entidade que forma toda a matéria do universo. Então, seu modelo atômico acabou sendo e conhecido na época e até hoje como a bola de bilhar, né, fazendo relação com essa estrutura densa, essa estrutura que seria inquebrável. No entanto, em 1898, Thomson, ao estudar sobre os raios catódicos e verificar também a natureza elétrica da matéria, ele propõe que não, o modelo de Dalton estava errado e traz a questão e incorpora no seu modelo a questão das cargas, justamente por prever essa natureza elétrica lá quando estava estudando seus raios catódicos. Então, basicamente, seu modelo ficou conhecido como o pudim por passas, porque ele traz ainda essa característica da indivisibilidade do átomo, né, em ser ainda aquela estrutura compacta, mas dotado de cargas, sendo cargas positivas e cargas negativas. Essas cargas estavam distribuídas a partir de sua estrutura. Em 1911, Rutherford, ao estudar, ao realizar experimentos com folha de ouro, né, emissão de raios sobre essa folha de ouro, ele consegue verificar, na verdade, que no seu experimento, algumas dessas partículas, desses raios, acabavam passando diretamente pela folha de ouro, enquanto outras eram rebatidas e outras acabavam sofrendo algum desvio. Então, a partir desse experimento, ele propõe um modelo atômico na qual ele não seria mais igual àqueles, na qual ele era totalmente compacto, mas sim que seria formado por partículas que circundavam um centro mais denso, esse centro principalmente dotado de cargas positivas. Então, aqui ele traz o seu modelo, o núcleo sendo carregado positivamente e partículas que circundam esse núcleo, na qual seriam os elétrons. Em 1913, né, Bohr propõe algumas modificações em relação ao modelo de Rutherford. Então, para Bohr, o elétron ele não ficava girando aleatoriamente aqui ao redor do núcleo, como a gente consegue observar através dessa imagem, mas sim ele tinha órbitas bem definidas. E aí por isso que ele geralmente é representado dessa forma, porque os elétrons eles não vão mais orbitar aqui aleatoriamente, mas eles vão ter aquelas órbitas bem definidas. Essas órbitas bem definidas
carregam certa quantidade de energia. Então, para cada elétron, em cada nível desse aqui, eu vou ter uma determinada quantidade de energia. O que acontece, inclusive explicado pelo modelo de Bohr, é que, já que cada órbita possui uma quantidade de energia, quando eu incido energia nesse elétron, ele pode absorver essa energia e saltar para outro nível, né, mais energético. Então, se eu tenho esse elétron aqui e eu coloco aqui, né, faço com que ele absorva determinada quantidade de energia, e essa energia é quantizada, ou seja, é uma quantidade específica de energia, ele pode saltar para um nível mais externo desse átomo. Esse nível mais externo, consequentemente, é o nível que possui maior energia. No entanto, todas as coisas tendem à estabilidade. E o que acontece? Esse elétron aqui tende a perder, a liberar essa energia. Geralmente ela é liberada através de ondas eletromagnéticas ou, ou calor. Então ele libera essa energia e retorna para a sua órbita original. Tende a voltar, porque ele tende a estar no seu estado estacionário. Seu estado estacionário seria aquele estado na qual ele tem uma quantidade específica de energia. Então, quando eu adiciono essa energia e ele salta para um nível mais energético, ele tende a querer retornar para o seu nível natural. Quando ele faz isso, ele emite radiação. E essa radiação ela pode ser, inclusive, emitida dentro do espectro do visível. Porque, como vocês sabem, nosso olho humano ele consegue enxergar determinadas radiações e é justamente essas radiações que faz com que nós enxergamos determinadas cores. Um dos modelos atômicos mais atuais é descrito pela mecânica quântica, ou seja, o modelo atômico quântico. E o que ele diz? A partir de contribuição de inúmeros pesquisadores e cientistas, né, eles descobriram que o elétron ele não se comporta somente como partícula, como nós vimos aqui, né? Inicialmente, Dalton propõe um modelo na qual não seria uma partícula única. Bohr e Rutherford já libera, né? Já começa a descrever esse átomo como mais livre, mas ainda assim como sendo formado por partículas. No caso do modelo atômico, nós iremos ter um núcleo e os elétrons eles vão se comportar ora como partícula, ora como onda. E então incorpora ao modelo atômico a questão de nuvem eletrônica. Porque eu não consigo mais identificar o elétron através de órbitas. Se ora ele se comporta como partícula e ora ele se comporta como onda, não tem como eu definir onde esse elétron está. Então, incorpora também o conceito de orbital. E o que seria orbital? Orbital nada mais é do que aquele local onde eu tenho a maior probabilidade de encontrar esse elétron. Então, basicamente, esses são os modelos atômicos na qual nós estudamos. E a questão fala especificamente do modelo atômico de Bohr. Então, ele quer saber qual dessas alternativas aqui se refere à quantização de energia e ao modelo de Bohr, né, que é referente ao modelo de Bohr. Então, a observação experimental da difração de elétrons incidentes em um cristal, o que evidencia a natureza ondulatória dos elétrons. Essa questão do experimento por difração de elétron foi inclusive um dos experimentos realizados por Brogolin, quando ele estava tentando explicar essa natureza ondulatória. E o que nós vimos? Que essa concepção de elétron enquanto tem natureza ondulatória, que nada mais é do que a questão de ora ele se comportar como partícula, ora ele se comportar como onda, é trazida não no modelo de Bohr, mas sim no modelo da mecânica quântica. Então, basicamente, essa questão está errada. Não se refere ao modelo atômico de Bohr. A verificação experimental de elétrons ejetadas de uma superfície metálica devido à incidência de um feixe de luz apropriado. Como nós vimos, quem realiza esse experimento, que ejeta, né, nasce através de uma folha metálica de ouro, incide ali
uma quantidade de elétrons e verifica, né, como se poderia se constituir a estrutura do átomo, é Rutherford, que traz o átomo, né, onde teríamos o núcleo e os elétrons ali orbitando aleatoriamente ao redor desse núcleo. Letra C. A desintegração de partículas radioativas com consequente emissão de raios que escurecem um papel fotográfico mesmo protegido da exposição da luz. Bem, basicamente, essa alternativa refere-se ao modelo de Rutherford, exatamente quando nós estamos falando do experimento da folha de ouro com raios constituídos de partículas alfa, beta e gama. A partir desse experimento também, ele conseguiu verificar que o núcleo acaba sofrendo desintegração de partícula radioativa com emissão de alguns raios. Dentre esses raios está os raios X. Quando nós verificamos lá o espectro eletromagnético, nós conseguimos ver que em uma determinada região há emissão de raios X. Então, a desintegração de partícula radioativa se refere justamente ao modelo de Rutherford, não ao modelo de Bohr. Há belas cores mostradas em eventos pirotécnicos pelos diversos fogos de artifício. Bem, o que seria basicamente, o que explicaria o fato de os fogos de artifício ter determinadas cores? É justamente o fato de determinados metais, quando eu adiciono energia, ele excita elétrons que vai para um nível mais energético e retorna para o seu nível estacionário e emite radiação na forma de luz. Essa radiação, dependendo do metal, pode ser emitida no espectro do visível em uma determinada região, ou seja, dependendo de onde ela vai emitir, ele vai ser uma cor diferente. Então, as cores que a gente vê nos fogos de artifício nada mais é do que energia adicionada aos elétrons, fazendo com que eles excitem e depois voltem ao seu estado estacionário, emitindo essa radiação. Essa radiação, dependendo do metal, ela vai ser emitida em um determinado comprimento de onda, e esse comprimento, se a gente verificar, é o que vai indicar aquela coloração. Então, isso sim se refere ao modelo de Bohr. Vamos ver a letra E para saber se também está dentro desse modelo. As boas condutividades térmicas e elétricas apresentadas pelos elementos metálicos. Bem, as condutividade térmica e elétrica dos metais, elas se referem principalmente ao fato dos metais terem mar de elétron, ou seja, eles possuem elétrons livres. Esses elétrons, eles estão em constante interação com o meio. E é justamente isso que faz com que os metais tenham uma ótima capacidade de transferir eletricidade. Na verdade, alguns dos metais, porque tem alguns metais que não conduzem tão bem. Mas, enfim, essas características de condutividade térmica e elétrica se dá em relação ao mar de elétron. O mar de elétron é justamente apresentado dentro do modelo da mecânica quântica, na qual ele diz que o elétron ele vai ter essa dualidade, onda, e partícula. Essa dualidade de onda-partícula é o que faz com que não se tenha mais órbitas. O que temos é uma nuvem de elétrons, com probabilidade em determinado local eu encontrar esse elétron, na qual eles chamaram de orbital. Então, essa letra S se refere ao modelo da mecânica quântica. Então, não se refere ao modelo de Bohr. Então, basicamente, o que temos é a letra D, realmente. Como eu havia explicado, que quando ocorre lá a explosão do fogo de artifício, esse elétron acaba recebendo energia dessa explosão e indo para uma região mais externa, mais longínqua ali do seu núcleo. Quando ele muda de camada,
ele acaba tentando se restabelecer, se estabilizar e voltar para sua órbita original, ou seja, para o seu estado estacionário. Quando ele retorna, ele emite radiação que vai emitir em determinado comprimento de onda no espectro do visível. Nesse caso aqui, que a gente está falando, né, já que a gente vê as luzes. Quando ele emite radiação no espectro do visível, em um determinado comprimento do visível, a gente vai ver aquela cor correspondente. Então, essa variação de cor vai depender muito do metal, né? Uma vez que dependendo dos elétrons que eu vou excitar, e ele quando ele retornar, ele vai emitir em um espectro diferente. Outra questãozinha que eu trago para vocês é a questão ainda da prova de 2017, que traz o conteúdo de classificação de mistura. Então, basicamente, ela traz 3 afirmativas e quer que vocês digam quais são as que estão corretas. Então, a primeira afirmativa que a questão traz é que, num sistema fechado constituído de cloreto de sódio, né, o nosso sal de cozinha, dissolvido na água, areia, vapor d'água e oxigênio gasoso, nós temos um sistema heterogêneo com 2 fases e 5 componentes. Antes de mais nada, nós já lembramos aqui que heterogêneo são aquelas misturas na qual eu consigo ver mais de uma fase. Então, se ela não está ali mostrando somente uma fase, eu vou ter uma mistura heterogênea, uma mistura com fases diferentes. Então, trouxe esse esqueminha para vocês. O que a afirmativa diz? Que no sistema fechado eu tenho a areia, a água mais o sal dissolvido, oxigênio mais vapor de água. Lembrando que substâncias em estado gasoso, essa mistura elas vai sempre ser homogênea. Os gases sempre vão estar em sistema homogêneo. Então, basicamente, nesse sistema aqui, nós consigamos ver, né, 3 fases. A primeira fase nós temos o sólido aqui, né, representado pela areia, que não se mistura de forma homogênea com a água. No entanto, o sal, ele, como a questão diz, ele está totalmente dissolvido na água, formando então somente uma fase. A terceira fase que nós temos aqui é a fase formada pelos gases, na qual ele diz que está dentro desse sistema. Então, nós conseguimos identificar aqui 3 fases. O que ele fala? Que é um sistema heterogêneo. Se ele é formado por mais de uma fase, consequentemente, sim, ele é um sistema heterogêneo. O que ele fala mais? Que o sistema ele é formado só por 2 fases. Não. Assim, no início da questão, nós conseguimos verificar que esse sistema é formado por 3 fases. Se ele é formado por 3 fases, então essa alternativa aqui já está errada. Mas vamos continuar. Ainda fala que possui 5 componentes. Né? Quais são os componentes que temos aqui? Nós temos o sal de cozinha, né, que ele está dissolvido na água. Nesse caso aqui nós já temos 2 componentes. Nós temos a areia, né, no caso aqui já temos 3 componentes. E a nossa mistura gasosa, que é formada pelo oxigênio e por vapor d'água. Então, 4, 5 componentes. Então, isso aqui está correto. No entanto, pelo fato da afirmativa dizer que só temos 2 fases e nós verificamos que são 3, essa alternativa está errada. A segunda alternativa que temos aqui é que na estocagem de gasolina é comum injetar gás hidrogênio para que este, ao ocupar o lugar do ar, impeça a formação da mistura gasolina mais oxigênio. Então, o que nós consigamos observar aqui, né? Que dentro desse tanque temos o sistema bifásico. Vamos verificar se realmente é o sistema bifásico? Então, eu trouxe aqui basicamente esse esqueminha, né, de um motor que eu encontrei aí pela internet. Então, o que a questão nos afirma? Que, né, é injetado esse gás hidrogênio dentro do motor desses automóveis, na verdade, na estocagem de gasolina, para impedir a formação da mistura gasolina e oxigênio. No entanto, nós vemos que nesse sistema aqui, que ele não quer que ocorra oxigênio, né, não quer que dentro desse sistema permaneça também oxigênio, ele aplica o gás hidrogênio para poder ocupar esse espaço e fazer com que o oxigênio não ocupe esse espaço. Então, basicamente, nós temos aqui a mistura líquida aqui formada
a gasolina, e nós temos também uma fase gasosa, que no caso seria o gás hidrogênio. Se eu tenho o gás hidrogênio e a gasolina e vejo que eles não vão se misturar, né, já que o gás hidrogênio foi aplicado aqui justamente para ocupar o espaço que estaria vazio, então nós vamos ter duas fases. Se nós temos duas fases, isso sim significa que o sistema é bifásico, já que ele apresenta duas fases. Então, essa afirmativa aqui está correta. A terceira afirmativa que a questão traz é que o balão com saída lateral, termômetro, mangueira de látex e um condensador são materiais usados para a montagem de um sistema de destilação em um laboratório. O que seria destilação? A destilação é basicamente ela utilizada em um laboratório para poder fazer separar misturas, nesse caso de líquidos. Então, por exemplo, se a gente tem uma mistura de água e álcool, nós sabemos que o álcool é extremamente volátil. Então, isso significa dizer que ele entra em ebulição numa temperatura bem menor. E como nós sabemos que ao nível de uma água apresenta em torno de 100 graus Celsius para poder começar a ebulir, nós podemos utilizar um sistema de condensação para poder fazer a separação dessas misturas. Então, se o álcool entra em ebulição mais rápido, na verdade com a temperatura menor, a gente pode inclusive aplicar uma quantidade de calor para fazer com que ele evapore e depois condensar, isto é, trazer do estado gasoso para o estado líquido, né, utilizando o condensador que tem justamente essa função. Eu trouxe aqui um esquema basicamente para vocês verem o que acontece. Por exemplo, nós temos o balão volumétrico, né, que ele tem uma saída lateral, nesse caso aqui está para cima, mas geralmente é empregado numa saída lateral, porque essa saída aqui para cima a gente aplica o termômetro justamente para controlar a temperatura, já que o balão vai estar em aquecimento. Então, se eu quero separar um líquido que entra em ebulição no ponto numa determinada temperatura menor do que outro, então eu aplico esse calor, esse líquido mais volátil irá ebulir, né? Eu vou passar esse líquido para um condensador. Geralmente esse condensador está ligado a uma mangueira de látex em um sistema que vai fazer com que ele refrigere. Por quê? Porque já que o líquido que eu quero separar vai sair aqui na forma de vapor, quando ele passar por esse condensador, o que vai acontecer? Ele vai resfriar e vai se transformar, e vai sair do estado gasoso e ir para o estado líquido. Quando ele chega aqui no final, eu consigo pegar, né, esse líquido que eu estava tentando separar aqui. Então, aqui ficará o líquido que teria um ponto de ebulição maior, e aqui eu estaria o que teria um ponto de ebulição menor. Estou separando esse líquido desse sistema. Então, sim, essa afirmativa aqui está correta. É basicamente assim que se monta um sistema de condensação, de destilação no laboratório. Outra afirmativa que ele traz: em um sistema formado por 4 cubos de gelo, um pouco de sal totalmente dissolvido em água e um pedaço de granito apresenta 3 fases. Vamos esquematizar basicamente o que ele falou. O que ele disse? Que eu vou ter 4 cubos de gelos, um pouco de sal totalmente dissolvido em água, o sal vai estar aqui, água salgada, e um pedaço de granito. Então eu trouxe aqui essa representação, essa parte aqui do fundo desse recipiente como se fosse o granito. Então, nós conseguimos sim identificar aqui as 3 fases. Uma fase formada aqui pelo granito, que não se mistura com a água com sal dissolvido, que também não se mistura com o gelo. Então, nós temos sim 3 fases. Além disso, essa mistura, além de apresentar as 3 fases, nós podemos identificar aqui também, embora a questão não peça, quais são os componentes. Então, nós temos o granito, nós temos a água, o sal, né? Nesse caso aqui formando já 3 componentes, e também temos o gelo. No entanto, lembramos que o gelo nada mais é do que H2O em uma estrutura mais rígida, né? Que também a água também é o H2O numa estrutura mais flexível, né? Justamente por ela estar aqui no estado líquido. Então, por ela ser formada pelos mesmos componentes, apesar de 2 fases diferentes,
ela só é considerado como se fosse 1. Então aqui nós teríamos 1, o sal, né? 2, 3 componentes também e as 3 fases. Então temos A2, A3 e A4 correto. Então seria basicamente a letra C, apenas A2, A3 e A4 são verdadeiras, as afirmativas são verdadeiras. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessas questõezinhas. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente comigo, através do WhatsApp. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá. Boa prova para vocês!